Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Esta aula de hoje vai abordar o aspecto da interdisciplinaridade e antes eu gostaria de que a gente revesse um pouco o que se abordou na aula anterior. Na aula anterior a gente conceituou o currículo como uma seleção de conhecimentos e culturas que servem para serem ensinados na escola. Nós vimos que, historicamente, o currículo é um conceito, um campo construído, e ele inicia numa perspectiva tradicional, com suas redes de conceitos relacionados. A seguir, na década de 70, antes, na década de 20, ele então é inventado o campo de currículo e posteriormente na década de 70 surge a perspectiva crítica que vai criticar a característica individualista, mnemônica, baseada no acúmulo de informações, a hierarquização dos conhecimentos e a reprodução social, isso é, o currículo reproduzia as estruturas de classe vigentes. Essa perspectiva crítica foi caracterizada no início como pessimista e ela, posteriormente, ela começa então a postular, preconizar algumas de crítica apenas, ela passa a buscar saídas para o currículo, né, e vem a se formar a perspectiva da resistência, que um dos expoentes brasileiros é o Paulo Freire. Então, se a escola não pode tudo, alguma coisa ela pode ajudar a transformação social. A seguir, a perspectiva mais contemporânea, que é a pós-crítica, também com a sua rede conceitual, ela vai introduzir novos conceitos, além de complexificar, ela reconhece que a realidade está em movimento, é complexa também, né? E necessita desvelar, aparecer novos conhecimentos. E aí, então, ela vai ter uma abordagem mais cultural, inclusive do conhecimento. O conhecimento passa a ser uma espécie de cultura, né? E também abordando as diferenças e diversidades culturais. Etnia, raça, gênero. Vimos que essas abordagens, elas, mesmo sendo ao longo do tempo, elas não são superadas, elas não são suplantadas, mas elas convivem com diferentes ênfases até hoje, né? Porém com adaptações, com adequações para o novo tempo, né? Para os usos e para os interesses dos alunos. Daí, dessas três perspectivas, nós temos uma relação com as políticas públicas. Falamos que do Estado Democrático de Direito, Estado-nação Democrático de Direito, baseado na Constituição Federal de 1988. Dali saem os princípios, né, que a gente chama da Constituição Cidadã, dali deriva a LDB, a Lei 93/94 de 1996, onde ela vai especificar mais os objetivos a missão da educação brasileira. E ali, como eu falei, uma tríade, né, o objetivo de promover a formação humana integral, o desenvolvimento pleno das pessoas, a preparação para o trabalho e o exercício da cidadania. Então, agora nós vamos fazer uma conexão disso com a interdisciplinaridade. Para se falar da interdisciplinaridade, nós primeiro devemos pensar que esse currículo, como eu disse, que existem essas três perspectivas, mas convive a perspectiva tradicional, e a perspectiva tradicional legou uma estrutura disciplinar para o currículo, certo? Então, a disciplinarização pedagógica do currículo. Vejam que as próprias disciplinas que compõem a educação escolar, existem faculdades específicas para cada disciplina. Embora hoje hajam outros cursos que busquem formar de uma forma mais integrada, ainda existe licenciatura de Química, licenciatura de Matemática, licenciatura de Biologia, de Letras, de idiomas, de licenciatura de Filosofia, de Sociologia. Vejam que a origem também ainda está na academia, essa disciplinarização. Entendemos
que a disciplinarização pedagógica, ela é resultado da disciplinarização epistemológica. Isso quer dizer que a educação escolar tem uma vontade de ser ciência. Essa tradição que resiste, né, que reside ainda, ela ainda é baseada muito na ciência moderna. Essa ciência moderna, que era caracterizada por uma ciência que, no fundo, assim, podemos falar os seus grandes fundadores reconhecidos, claro, de uma forma esquemática. Aqui vocês veem o Francis Bacon, inglês, nascido em 1561 e falecido em 1626. René Descartes, na França, 1596, falecido em 1650. E Galileu Galilei, na Itália, 1564, falecido em 1642. Francis Bacon é muito reconhecido, claro, de novo, esquematicamente, muito reconhecido pela iconoclastia do método. Isso é, a ciência deveria se voltar sempre para o desenvolvimento, tudo bem, mas sempre rejeitando a tradição, rejeitando a cultura, sempre voltada para destruir o passado em função de um novo, não é? O Descartes, ele, claro, isso é uma leitura que eu não posso dizer que não estou tirando o valor desses autores, mas sim como eles foram utilizados para fundar essa era, a modernidade, né? E o Descartes, então, radicalizando uma posição mecanicista e fragmentária da ciência. Quanto mais se dividia, mais era inteligível a realidade na busca da certeza. E o Galileu Galilei, por sua vez, nos legou a ciência baseada nas leis, no experimento demonstrável, só valeria aquilo que é demonstrável, e toda a natureza é organizada em leis, né, numa perspectiva newtoniana, e também dessas leis universais do empírico, do demonstrável, certo? Voltando então um pouco, fazendo esse panorama, né, da ciência moderna, que isso está incrustado na academia, que está incrustado, portanto, no currículo, na formação de professores, se pensou que isso talvez não fosse adequado, que essa fragmentação é uma perda da visão do todo, né, que sem a totalidade e sem as origens complexas, interligadas, sem as conexões dos fenômenos, nós passamos a ser um somatório de especialistas que não dialogam. Então, nesse slide aqui, que aparece a LDB e os PCNs, buscamos as relações e os princípios. Partindo dos princípios definidos na LDB, o Ministério da Educação, num trabalho conjunto com educadores de todo o país, chegou a um novo perfil para o currículo, apoiado em competências básicas para a inserção dos nossos jovens na vida. E como eu tinha dito, era preciso, então, se a missão nacional era aquela tríade, né, da formação humana plena e não apenas mentalista, a politicidade, né, política é uma coisa que se ensina, que se vivencia, né? Se eu vivenciar uma escola que não é democrática, ao fim, quando eu sair de lá, eu não vou ser democrático. A própria escola deve ser democrática porque ela faz parte da sociedade. Não há um dentro e um fora, um antes e um depois. A escola é a própria sociedade, né? Então, com isso, então, se relaciona com o desenvolvimento pleno, com a preparação para o trabalho e com a cidadania na relação da vivência entre direitos e deveres. Porque antes, como eu tinha dito, nós tínhamos um ensino descontextualizado, compartimentalizado e baseado no acúmulo de informações. Se nós formos pensar bem, as informações, elas não se acumulam. Tem muitas informações que são conflitantes, não é possível somar tudo, né? Como se fosse uma pilha que fosse se depositando e a pilha fosse uma pilha de coisas, fosse depositando e fosse se elevando, né? Porque tem muitas informações que são conflitantes e umas contradizem outras, né? Então a coisa era bem mais complexa, o objetivo era bem mais profundo e muito mais voltado a uma formação humana.
a outra perspectiva tradicional descontextualizada, ela servia para produzir indivíduos atômicos, né? Indivíduos que serviam para competir numa sociedade, mas pouco poderiam fazer no seu aspecto sociológico, antropológico e cultural. Mas então, nessa busca dessas políticas públicas, ao contrário disso, buscou-se dar significado ao conhecimento. O conhecimento escolar, mediante essa contextualização, para evitar essa compartimentalização, buscando a interdisciplinaridade e incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender. Essa interdisciplinaridade, ela se relaciona, se desdobra com outro conceito chamado transversalidade, que nós vamos ver adiante e que vai ser tema da do nosso próximo módulo, né? Porque a nossa próxima aula, essa aula é dividida em dois, onde a segunda parte vai aprofundar mais a parte da interdisciplinaridade e transversalidade, e no outro módulo nós vamos passar para a transversalidade. Assim, pessoal, interdisciplinaridade e transversalidade são conceitos que são próximos, mas que têm suas diferenças, né? E o objetivo deles era incluir epistemologias e metodologias que integrem essas partes alienadas e perdidas na totalidade. Então, nós estamos falando dessa construção, como é que se deu a construção dos PCNs, que foi um trabalho conjunto com educadores de todo o país. Mas como se orientou a construção desses PCNs? Qual foi o norte, qual foi o sentido que se buscou para a construção dos parâmetros curriculares nacionais? Como que se pensou um currículo que pudesse, de certa forma, padronizar, que der parametralizar o currículo em todo o país que tem uma dimensão continental, como se conhece, né? Então, os PCNs optam por princípios norteadores, eixos ou temas que visam tratar os conteúdos de modo interdisciplinar, buscando integrar o cotidiano social com o saber escolar. Se antes, na perspectiva herdada, ainda vigente, que convive com as outras, o conhecimento escolar era dissociado, ele era arbitrário e abstrato, ele era hierarquizado, ele não era muito voltado para a vida imediata, né? De repente ensinava a pessoa a galgar degraus numa carreira de especialista em competição, porém, isso não era interligado na sua vida. Ali, a escola, o objetivo da escola não era ensinar a viver, né? Então, buscando integrar esse cotidiano social, essa vida presente, com o saber escolar, vejo que conhecimento agora já tem um novo sinônimo, né? Um novo desdobramento, voltando-se ao saber, né? Saber de sabedoria, palavra tão preciosa para a filosofia. Os PCNs e a reorganização curricular. A reorganização curricular se deu em áreas do conhecimento com o objetivo de facilitar o desenvolvimento dos conteúdos numa perspectiva de interdisciplinaridade, transversalidade e contextualização. Se as disciplinas ainda existiriam e são necessárias, como a gente vem defendendo, não é que seja contra as especialidades, nem seja contra as disciplinas, mas que haja uma maior permeabilidade, flexibilidade e abertura dialógica, além de integrar em projetos complexos onde a realidade seja o contexto forte da existência dessas disciplinas e não as disciplinas existirem por si. Então, os parâmetros curriculares nacionais, na sua reorganização curricular, buscou agregar essas disciplinas em áreas, né? Mas como fazer essa integração? Quais as implicações dessa integração? Uma base curricular nacional organizada por áreas de conhecimento não implica a desconsideração ou o esvaziamento dos conteúdos, mas a seleção e a integração dos conteúdos que são válidos
para o desenvolvimento pessoal, para o incremento da participação social. O desenvolvimento pessoal, incremento da participação social, que nos leva imediatamente a pensar na cidadania e na politicidade, da aprendizagem da política pelo convívio e pelo estudo, né? Assim, essa concepção curricular não elimina o ensino dos conteúdos específicos, mas considera que os mesmos devem fazer parte de um processo global, com várias dimensões articuladas. A organização em 3 áreas. Então, como eu tinha falado, vamos organizar esse currículo, as políticas públicas, através desses instrumentos, né? Primeiro a LDB, que é o desdobramento da Constituição, e posteriormente os PCNs. Eles vão propor 3 áreas: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Linguagens, códigos e tecnologias é uma grande área que vai abranger português, língua estrangeira, educação física, arte e informática, ou ciências da computação. Já ciências da natureza, matemática e suas tecnologias vai englobar a biologia, a química, a física e a matemática. Ciências humanas e suas tecnologias compreende a história, geografia, sociologia, antropologia, política e filosofia. Então, essa organização tem como uma base a reunião daqueles conhecimentos que compartilham objetos de estudo e, portanto, são mais facilmente, eles se comunicam entre si, criando condições para que a prática escolar se desenvolva numa perspectiva de interdisciplinaridade e de transversalidade. Essa organização das grandes áreas, ela é uma forma de dar uma avançada, né? As disciplinas são necessárias, mas estavam muito isoladas, muito encasteladas, não permeáveis. Então, dentro das grandes áreas, elas já começam a buscar aproximações entre elas, né? Visando a fazer essa aproximação do contexto social, da aproximação com a vida do estudante, a utilidade, não sendo uma coisa tão abstrata e destacada do mundo, né? Voltando-se para a realidade, especialmente a transversalidade, como a gente vai ver adiante. A justificativa e a intencionalidade dessa constituição por áreas, né? É que a estruturação do conhecimento vai se justificar por assegurar uma educação de base científica e tecnológica, na qual conceito, aplicação e solução de problemas concretos são combinados com uma revisão dos componentes socioculturais orientados por uma visão epistemológica que concilie humanismo, tecnologia ou humanismo numa sociedade tecnológica. O desenvolvimento pessoal permeia a concepção dos componentes científicos, tecnológicos, socioculturais e de linguagens. Vocês vejam que a escola vai enfrentar essa complexidade. Ela vai evitar de reduzir e de cortar e tornar estanque, segmentado, para fazer uma aproximação buscando um sentido humano, um sentido de conexão, um sentido de melhoria do mundo, certo? A concepção curricular. O conceito de ciências está presente nos demais componentes, bem como a concepção de que a produção de conhecimento é situada sociocultural, econômica e politicamente, num espaço e num tempo. Cabe aqui reconhecer a historicidade do processo de produção do conhecimento. Enfim, preconiza-se que a concepção curricular seja transdisciplinar e matricial, de forma que as marcas das linguagens, das ciências, das tecnologias e ainda dos conhecimentos históricos, sociológicos e filosóficos, como conhecimentos que permitem uma leitura crítica do mundo, estejam presentes em todos os momentos da prática escolar. Vocês vejam então que
volta e meia aqui, a aula segue e nós começamos a tentar aproximar a interdisciplinaridade da transversalidade. A interdisciplinaridade, é interessante se pensar que o inter quer dizer, o prefixo inter quer dizer fora, né? E disciplinar é aquilo que é um conceito que fecha um campo, que especifica e que determina um objeto muito delimitado de conhecimento. O interdisciplinar, então, tenta fazer essa conexão daquilo que estava desconectado, porque a realidade, ela é uma totalidade, né? A vida da gente é uma totalidade. A gente particionou a realidade para poder dar conta dela, para melhor aprofundar, para melhor realmente conseguir pesquisar melhor sobre ela. No entanto, isso não pode ser esquecido que a função do corte, da segmentação, foi justamente para que pudesse ser feito isso dividir as partes, porém, hoje tenta-se que essas partes não tenham uma divisão de trabalho alienado, onde uma parte não saiba da outra. Então, pessoal, como eu vinha problematizando, qual seria a diferença em interdisciplinaridade e transversalidade? A interdisciplinaridade, tá, segundo o dicionário OAIS de língua portuguesa, interdisciplinaridade diz algo que estabelece relações entre duas ou mais disciplinas, ou ramos do conhecimento, ou então aquilo que é comum às duas ou mais disciplinas. Ou seja, o conceito diz da integração entre duas ou mais disciplinas ou áreas do conhecimento para um fim comum. É uma abordagem metodológica que integra conceitos, teorias e fórmulas na tentativa de compreender o objeto de estudo como um fenômeno sistêmico. Esse conceito de interdisciplinaridade que diz que vai buscar conexões entre duas ou mais, de preferência mais que duas, né? Mas duas já permite que se pense em algo que está fora, que não está que está entre as duas, né? Que não é nem de uma nem de outra, está entre as duas. Porque se pensassem assim, vamos reunir uma junta de especialistas, pega um biólogo, pega um engenheiro, pega um arquiteto e cada um fala de sua disciplina para resolver um problema ambiental, por exemplo. Isso aí não é interdisciplinaridade, isso é uma junta de especialistas, se chama uma junta multidisciplinar, uma reunião pluridisciplinar em busca de um objetivo, mas cada um fala, eu do meu campo falo do meu campo, o outro do seu campo fala do seu campo, e não permite um questionamento, não permite que o outro adentre aos processos e construções da sua disciplina. Não permite um diálogo, uma abertura, né? A interdisciplinaridade tem que haver uma permeabilidade entre as disciplinas. E a transversalidade é quando o objetivo não é tanto de pesquisa, as ênfases são diferentes. A transversalidade, como nós vamos ver no próximo módulo e vamos aprofundar na próxima aula, a transversalidade ela é temática, ela vai escolher um tema candente, um tema muito importante do momento, um tema emergente, um tema que diz respeito à vida dos estudantes e que busca uma transformação social. Vejam, não é que a interdisciplinaridade não busque também uma transformação social, mas essa proposição transversalizada do currículo, ela é mais voltada mesmo a uma coisa mais prática, mais pragmática. Bom, pessoal, nessa aula então a gente fez uma revisão do primeiro módulo, fizemos um panorama do currículo com as três perspectivas, tradicional, crítica e pós-crítica. Depois começamos a fazer conexões com as políticas públicas, né? Porque a educação ela é sempre relacionada com a politicidade. Em seguida, nós começamos a complexificar o currículo, mostrando que ele era particionado, fragmentário, que suas partes eram alienadas, não dialogavam entre si e não buscavam essa formação global do ser humano, não conectavam essas disciplinas estanques
não conectavam também a parte social, prática, cidadã, né? E muito menos um trabalho que fosse uma transformação social. Não que a perspectiva tradicional não formasse para, não propusesse uma carreira para a formação profissional. Porém, era um trabalho individualizado e liberal, né? Normalmente, o currículo tradicional ele tinha esse otimismo assim, de produzir grandes destaques, mas não pensava na inclusão do todo, né? Muitos dos estudantes desistiam da escola justamente por essa abordagem excludente, né? Essa abordagem que não incluía as pessoas, né? Então, eu gostaria de encerrar a aula dizendo que nós temos duas leituras que vão acompanhar essa aula, para que depois, quando entrar a segunda parte na semana que vem, a gente já possa complementar e aprofundar um pouco isso. E eu deixo também um trecho de um filme, eu gostaria que vocês vissem o filme inteiro, mas para agora seria interessante se vocês pudessem assistir no YouTube, eu deixo o link abaixo, o filme Ponto de Mutação, um filme de 1980, 1990, vocês vão ver que ele é surpreendentemente atual. Esse filme é uma adaptação cinematográfica do livro do físico Fritjof Capra, físico americano ecologista Fritjof Capra, que é um dos maiores pensadores da atualidade, né? Ele reflete sobre a sociedade contemporânea a partir de um paradigma holístico, global, de ciência e de espiritualidade. Ocorre na belíssima cidade medieval de Saint-Michel, na França. Uma física, a atriz Liv Ullmann, um político americano, Sam Waterston, e um poeta, John Heard, o ator John Heard, se encontram e conversam sobre ecologia, guerra, políticas e filosofias alternativas para o século XXI. Esse trecho de 14 minutos, ele vai tentar versar sobre a influência do cartesianismo na civilização. Qual foi o paradigma, o modelo de vida que foi decorrido dessa radicalização de incorporar muito a fundo o cartesianismo. Espero que tenham gostado e até a próxima.